lugar, eu queria dar boa tarde para os companheiros da luta popular e sindical, né, que receberam muito bem essa visita da Liga dos Camponeses Pobres numa campanha para denunciar os crimes do latifúndio e a perseguição, né, aos dirigentes e aos movimentos camponeses que estão à frente da luta pela terra, nesse momento em especial os camponeses de Rondônia. E os graves acontecimentos com ameaças de assassinatos, com perseguições, cadeia, uma situação de radicalização, talvez a maior nos últimos 20 anos, na questão da luta pela terra. E, em função disso, a gente procurou uma série de sindicatos e também divulgando a carta do companheiro José Gonçalves. Nesse processo é muito importante a gente, para poder entender o momento, né? É o momento em que a luta pela terra se acirra, da forma como vem se acirrando hoje, o real significado disso, para que a gente possa entender o porquê da violência do Estado contra o movimento camponês. Entender essa situação que se passa, a gravidade e a importância da questão camponesa, da questão agrária, para todo o nosso povo. Nós estamos hoje até com uma notícia que saiu em alguns órgãos de imprensa, de que o Tribunal de Contas da União, ele paralisou e impediu o instrumento do governo, que eles dizem para fazer a reforma agrária, o INCRA, de realizar qualquer assentamento em função de terem encontrado alguns assentamentos ilegais no processo de reforma agrária. Bom, então quer dizer então que parou, segundo os jornais, paralisou a reforma agrária. Só que isso é uma redundância, né? Porque a reforma agrária, enquanto uma reforma agrária é uma reivindicação histórica do povo brasileiro, talvez tenha sido a bandeira que tenha, durante um largo tempo no período da nossa história, particularmente da década de 50, né, 1950 até o ano 2000, a bandeira que conseguiu agregar a maior unanimidade sobre a necessidade de uma reforma agrária aqui no nosso país, tinha um apoio realmente da população, tanto que era a principal bandeira de praticamente todas as forças políticas que disputavam o poder. Era a reforma agrária. Um dos motivos, né, do golpe militar, um dos principais motivos do golpe militar, foi um decreto do João Goulart que colocava que as terras nas beiras das estradas seriam desapropriadas, num período em que as antigas ligas camponesas do Francisco Julião causavam um verdadeiro terror no latifúndio e no imperialismo e, consequentemente, na grande burguesia. Logo depois do golpe militar, e começa, né, tem toda a resistência, todo o processo que eles chamam de redemocratização, todos aqueles que se apresentavam como alternativas ao regime militar colocavam, né, que a questão, uma das questões chaves era a questão agrária, de fazer a reforma agrária. O próprio Lula chegou a afirmar uma vez que, se ele pudesse fazer só uma reforma, essa reforma seria a reforma agrária, né? E, concretamente, o que nós temos, né? Nós temos, o que significa essa reforma agrária? Essa reforma agrária é uma lei, enquanto tal, do regime militar, né? O que o regime militar fez? Ele pega as reivindicações do povo, né, e transforma em lei, que seria se coloca como um regime, um governo, uma gerência revolucionária, e fala que são os militares que vão resolver o problema do povo contra os comunistas. Então, o problema no Brasil da educação, eles investem com o Mobral, né, que era um verdadeiro centro de controle das massas pobres e do professorado em todo o interior do Brasil, era um instrumento de controle. No campo, eles criam essa lei da reforma agrária, que a reforma agrária seria feita nas terras improdutivas,
que seriam desapropriadas para fins de reforma agrária e essas terras seriam entregues aos camponeses sem terra do nosso país. Tanto que, durante esse período que perdurou a gerência militar, todos aqueles que se contrapunham ao regime militar e defendiam a reforma agrária, eles falavam que já existia uma lei no Brasil de reforma agrária, que era essa lei do regime militar, só que ela nunca foi aplicada. Mas um estudo aprofundado dessa lei, você vai ver o quê? Primeiro, você fala em terras improdutivas, ou seja, quer dizer, o campesinato brasileiro teria que produzir em terras improdutivas, que por si só já é um absurdo. Um país com tantas terras férteis como a nossa, você querer empurrar o campesinato para as terras improdutivas é concretamente um absurdo, e para poder legalizar a tomada da terra pelo latifúndio no Brasil, um processo histórico, que foi a forma de colonização baseada no latifúndio aqui no nosso país, e que por conta disso nações indígenas inteiras foram exterminadas, os negros foram escravizados, e os quilombos, organizações políticas de resistência dos negros foram perseguidos também, muitos tentativas de dizimá-los, e depois surge o movimento camponês, enquanto classe também sempre foi atacado. E mesmo as revoltas em que a participação camponesa foi grande, como a revolta de Canudos, que foi talvez a repressão mais sanguinária do Estado brasileiro contra um povo em revolta, que foi contra a revolta de Canudos, que, independente do caráter da direção de Canudos, tinha um conteúdo popular muito grande e era uma revolta de massas de caráter camponês. Então, ao longo da história, sempre teve essa repressão ao latifúndio, controlando o Estado brasileiro, junto com outras forças, de acordo com os momentos. E quando se lutava para derrubar o regime militar, tinha a questão da reforma agrária, e alguns falavam, não, para poder fazer reforma agrária no Brasil, vamos aplicar a lei do regime militar, desapropriar as terras improdutivas, entregar essas terras para os camponeses, vamos indenizar o latifúndio, o latifúndio seria indenizado por aquelas terras, e aquelas pessoas teriam créditos para poder trabalhar, funcionar, aquela coisa toda. Agora, vamos ver qual que é o significado desse tipo de reforma agrária. Significava concretamente o seguinte: essa reforma agrária, na realidade, da ditadura militar, a essência dela era a permanência do latifúndio. Ou seja, o que eles faziam? Iam em algumas regiões em que o latifúndio não tinha mão de obra, desapropriava a quarta parte do latifundiário, aquela desapropriação do latifundiário colocava um certo número de famílias que ficavam ilhadas por latifúndios, descapitalizadas, porque os programas de incentivo e apoio ao pequeno produtor, eles eram insuficientes, então eles serviam de mão de obra barata, seriam para reproduzir o modelo. Então isso que é a reforma agrária do governo, que eles chamam, assentar algumas famílias de camponeses, para ter mão de obra barata, para manter a presença de um mínimo de camponeses no campo, para poder fazer a pequena produção, que é a produção que alimenta o nosso povo. Esses camponeses, por esse programa, viveriam eternamente arruinados, porque a produção deles não seria suficiente para poder enfrentar o poderio econômico do latifúndio e o poder político, porque no Brasil o poder político do latifúndio ele nunca deixou de ser um componente do governo, da gerência do Estado. Se você quiser pegar uma questão basicamente assim, simples, você pode ver que depois da ditadura militar entrou o Sarney, latifundiário do Nordeste, do Maranhão. Sai o Sarney, entra o Collor, usineiro das Alagoas. Sai o Collor, entra o FHC, o vice dele, Marco Maciel, usineiro, latifúndio. Sai o FHC, entra o Lula, o vice dele era o empresário, entre aspas, José Alencar, que também tinha enormes latifúndios no norte de Minas. Se alguém quiser ver a história do Zé Alencar, é só pegar onde que as fábricas deles cresceram.
cresceram a partir do momento em que ele fez empréstimos vultosos, na época do regime militar, em nome de terras no norte de Minas e no nordeste brasileiro. Aqueles recursos que vinham via Sudene eram utilizados para poder montar as fábricas, para poder crescer e alavancar os seus capitais. Não era propriamente pela atividade industrial. Então você tem Lula e o latifúndio de vice. E você tem depois, no governo da Dilma, já não tem um vice latifundiário, mas você tem a bancada latifundiária no Congresso Nacional como comitê central dos latifundiários no país. É talvez, o latifúndio, enquanto classe, aquele que tem uma organização e participação nos órgãos de poder e no parlamento mais organizado. A bancada ruralista não tem partido, ela está no PMDB, está no PSDB, está no DEM. Em todos os partidos a bancada ruralista tem representantes. É uma bancada que concretamente não se divide e funciona como controladora de tudo quanto é lei, de tudo quanto é coisa que possa arranhar, por o mínimo que seja, esse poder feudal do latifúndio. Então nós temos historicamente esse poder do latifúndio, uma lei de reforma agrária que é para abortar a conquista da terra pelos camponeses do nosso país. Essa luta pela terra ela vai ganhando contornos, na nossa compreensão, mais próximos de uma revolução. A partir das lutas de 1900, da década de 50, com Zé Porfírio em Goiás, em Trombas de Formoso, e com a luta dos poceiros de Porecatu, no interior do Paraná, ali perto do Pontal do Paranema. São lutas de poceiros que, resistindo ao avanço do capitalismo, um com aquela Belém-Brasília na região de Goiás, e outro com a entrada dos latifundiários paulistas naquela região do Paraná, em Porecatu, a resistência camponesa que ganha contornos de luta armada de resistência. Logo depois disso nós temos a luta dos trabalhadores usineiros no Nordeste brasileiro, dirigida por Francisco Julião, que também tem um caráter revolucionário. Então o regime militar entra e faz, quem vai fazer reforma agrária agora é o Estado. E cria esse modelo de reforma agrária em terras improdutivas, que concretamente preserva toda a grilagem de terras que existem no país. Nós, em torno de 800 milhões de hectares, nós temos em torno de 300 milhões de hectares que não são titulados. Ora, se não são titulados e estão na mão de alguém, essas terras são roubadas, são terras públicas. E na grande maioria são terras devolutas. Então, cadê esses 300 milhões de hectares? Quando o regime militar faz a lei da reforma agrária, que é a lei vigente até hoje no Brasil, quando ele esquece isso e fala de indenizar, ele já coloca aquele latifúndio como legal. Então, quer dizer, você legaliza todo o roubo de terras que sempre existiu no Brasil. Essa que é essa lei da reforma agrária. Tanto que ela fala o seguinte, a terra tem que ser indenizada, tem que ser reconhecida pelo Estado como que o dono é seu legítimo dono. O que significa isso? Que uma terra grilada não pode ser destinada à reforma agrária, porque o dono não pode apresentar os papéis para ser indenizado pelo governo. O latifúndio sai capitalizado, com dinheiro na mão. E como ele tem outras terras, aquele campesinato vai estar sempre em condição inferior ao latifúndio. O latifúndio é basicamente para exportação, isso depois do agronegócio. E o campesinato para poder colocar o produto na mesa do brasileiro. Então esse camponês, quanto vai custar a produção dele num país em que o salário mínimo é essa miséria que é no país? Ele sempre vai ser arruinado, ele sempre vai ser pobre. A lei da reforma agrária, junto com a estrutura agrária de poder do Brasil, condena o camponês à miséria eterna. Não tem como sair dessa miséria, e ele tem que viver permanentemente arruinado, e aí eles jogam no ponto da agricultura familiar. E se você for analisar, o que é agricultura familiar? É o camponês, a mulher dele e os filhos deles trabalharem sem nenhum tipo de direito. Na verdade, quer dizer, não que o camponês tenha essa concepção, mas na medida em que a mulher e os filhos trabalham, sem carteira assinada, sem direito, para poder aumentar a renda familiar, isso é um sistema feudal, é um sistema de não reconhecer direitos, isso é pré-capitalista, a agricultura familiar. Isso não é um modo de produção que faz avançar a agricultura no país.
né? Tanto que a caracterização que a gente faz é da pequena produção. Então você tem esse modelo de reforma agrária. É esse que permanece na Constituição de 1988, que é a primeira depois do regime militar, e é em cima deles que se debruçam todas as gerências que surgem depois do regime militar, essa que a gente citou aqui, e que elas se dedicam a poder fazer isso. A gente estava até lendo recentemente um artigo de um general norte-americano em que ele falava sobre esses governos, né? Eles classificavam da seguinte forma: se os governos populistas de esquerda da América Latina são um problema para o imperialismo. Só que o general americano não fala para o imperialismo, fala para a democracia. Aí ele levanta o seguinte, em todas as considerações, ele fala que concretamente a grande maioria desses 17 governos que os Estados Unidos classificam como de esquerda populista, 3 ou 4 fizeram mudanças na Constituição. Nenhum outro fez mudança na Constituição. Então essa questão agrária permanece a mesma lei, a mesma vigência do regime militar. Só teve um ponto, uma questão na questão agrária que pode ser considerado um avanço da Constituinte de 88. Né, que é a função social da propriedade da terra ser levada em conta para poder fazer uma desapropriação. Só que isso até hoje não consegue passar como jurisprudência nos tribunais aqui no país. Então, avançando mais, então a legislação foi mantida, né, e tem esse modelo. Uma coisa antes de entrar propriamente em como as coisas acontecem, qual que é o termo que o Estado brasileiro usa para esses camponeses que são ganhariam a terra do governo? São que eles são assentados. É o termo que os nazistas usavam, né? Os seus prisioneiros eram assentados em campos de concentração. Na verdade, a reforma agrária do Estado brasileiro coloca o campesinato num campo de concentração. Por quê? Porque ele geralmente vive cercado de latifúndios por todos os lados. Não existe, você pega alguma região do Brasil em que você desapropriou, por exemplo, uma extensão de quilômetros de terra que ali ficou só o campesinato para poder produzir. Então está lá o camponês, sem dinheiro, em cima de um pedaço de terra. E o latifúndio volta com o dinheiro que o Estado lhe pagou por aquele pedaço de terra, que é uma das partes do latifúndio produzindo. O latifúndio tem trator, o latifúndio tem o dinheiro do banco, o latifúndio tem as sementes transgênicas e as melhores sementes, e o latifúndio tem poder político, porque a política dos coronéis, ela não acabou no país ainda. E o camponês tem o quê? Tem um pedaço de terra. E esse camponês tem um pedaço de terra hipoteticamente porque a reforma agrária do Estado entrega para o camponês uma CCU, contrato de concessão e uso. Então ele não é dono daquela terra. Ele tem um contrato de concessão com o Estado brasileiro em que, concretamente, ele não pode operar a produção dele. Tudo que ele vai fazer, se ele chega num banco para pedir um empréstimo, o que eles falam? Não, você não tem documento, você é assentado pelo INCRA, então você tem que pedir para o INCRA, que é um órgão do Estado. Ah, eu quero um empréstimo para poder fazer um plantio. Você não tem, porque você é assentado pelo Estado, ou seja, você é um devedor do Estado. Uma pessoa que o Estado é credor, da verdade, quem deve para ele é o Estado, né, que roubou a terra dele, e que está falando sobre aqui, sobre a GTA, né? Esse é um dado que o Cooper está levantando, de um absurdo dessa questão aí do campo, que essa GTA que eles falam, se o camponês hoje tiver com uma galinha na mão, ele pode ser multado porque ele, para transportar um animal, tem que ter a guia de transporte de animais. R$ 127 a multa. Então você pega desse modelo de reforma agrária. Então você tem um latifúndio com dinheiro. O campesinato sem dinheiro, em terra improdutiva. Porque, pela lei, a terra não é uma terra que está produzindo. E as melhores terras estão produzindo na mão do latifúndio. Ou então, elas estão colocadas como reservas para garantir uma utilização futura. E geralmente você vai observar essas áreas de reserva. São áreas ricas do ponto de vista do subsolo e também dos mananciais de água. Ou seja, por essa lei do Estado brasileiro, que esses governos chamam de reforma agrária, os camponeses ficam nas piores terras,
nas terras que já foram desmatadas e estão cansadas, nas terras onde dificilmente tem água, você tem que colocar poço artesiano, nas terras mais longínquas, onde não tem estrada, descapitalizado, e para tentar se capitalizar, ele tem que enfrentar o Estado. E esse Estado é controlado pelo latifúndio, particularmente nas cidades pequenas. Então a tendência, né, aquele camponês naquele pedaço de terra, ele não consegue sobreviver, porque ele se coopera com os outros, vende. Agora você pega uma semente do latifúndio, em 4 meses irrigada você tem o milho. O camponês demora 6 meses. Entendeu? Você planta um milho de trator, você tem aquelas ruas todas. O terreno dos camponeses é mais acidentado. Se tem um milho mais protegido aqui, com veneno, aquele negócio todo, esse milho cresce. Esse outro aqui perece, porque as pragas saem desse e vai para esse. Ela não pode entrar nesse, ela vai no milho do camponês. Então, no mesmo momento que o latifúndio ganha não sei quantos milhões, né, o camponês ganha cruzeiros, no máximo 1.000 cruzeiros, 2.000 e tal. Aí você divide isso por mês. Então, uma economia arruinada. O filho desse camponês vai ser empregado do latifundiário. Vai ser boiadeiro, vai ser vaqueiro, vai ser cuidador de casa, vai ser caseiro. Então, a reprodução, né, da economia feudal, ela é base de todo esse processo dessa reforma agrária do governo. E a partir do momento que o governo aceita a reforma agrária, né, aceita assentar aquelas famílias camponesas que lutaram para a terra, existe todo um processo de transformar aquelas famílias em famílias cativas. Porque a decisão de lutar por um pedaço de terra dos camponeses, ela é uma decisão, eu vou sair da fila, não vou aceitar esse estado de coisas. Aí ela briga e enfrenta. A partir do momento que o governo, entre aspas, atende aquela família, ele coloca aquela família num cativeiro. Então, eu estou atendendo você, eu te dei um pedaço de terra. Agora você tem que ir assim, 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 assim. Até que esse camponês vai falir. Né? Esse camponês não vai conseguir permanecer nessa terra. E aí vai ser obrigado, em muitos casos, a vender a terra e sair. Aí ele chega e fala, está vendo? Sem vergonha, safado, queria um pedaço de terra para poder vender. Né? Agora, ninguém fala que um processo no Brasil de assentamento de camponeses em terra, não estou falando que ele tem o documento da terra, não, para ele começar a brigar pela terra e ganhar aquela posse. A média é de 5 a 10 anos.